Olá, gente! Estamos aqui para mais uma videoaula de contabilidade. Espero que vocês estejam se cuidando e estejam todos bem. O objetivo da nossa aula, o objeto da nossa aula hoje é efetuarmos a primeira classificação do patrimônio. Aqueles elementos que nós aprendemos na aula anterior, são os bens, direitos e obrigações, agora a gente tem que começar a trabalhar essa conceituação, essa classificação. Então a gente já conceituou na aula anterior e agora a gente vai fazer uma primeira classificação. Eu trouxe esses slides para que vocês possam acompanhar, né? Classificação dos elementos do patrimônio de acordo com as características. Sempre que a gente faz uma classificação, é importante que a gente tenha parâmetros de classificação, para que a gente possa compreender, a gente tem uma padronização. Os parâmetros de hoje serão baseados em elementos positivos e elementos negativos. Então tá lá. Para isso, hoje, nossa classificação, nós vamos utilizar os parâmetros de classificação dos elementos positivos e dos elementos negativos. Para a gente avançar, eu gostaria só de lembrar qual é o conceito de patrimônio. Lembram, a gente já usou uma figura que representava muito bem o conceito de patrimônio. Vocês estão lembrados? Então tá lá. Era esta figura. Patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações de uma pessoa física ou de uma pessoa jurídica, com avaliação monetária. Então, a partir deste conceito e deste conjunto, que é uma representação gráfica também, nós vamos fazer a nossa classificação entre elementos positivos e elementos negativos. Vou retirar daqui essa de quem ele pertence e da avaliação monetária para a gente só ficar com os três elementos que nós temos do patrimônio: bens, direitos e obrigações. Quando a gente vai fazer essa classificação, é importante que a gente lembre que os bens e direitos pertencem a alguém. Então vamos analisar como se fosse o patrimônio nosso, de cada um de nós. Os bens no nosso patrimônio seriam considerados elementos positivos ou negativos? Positivos. Os direitos no nosso patrimônio seriam considerados elementos positivos ou elementos negativos? Positivos também. Afinal de contas, nós temos valores a receber. Já as obrigações do nosso patrimônio, eles representam elementos negativos, porque nós temos obrigação de pagar. Então vejam que nós classificamos três elementos do patrimônio em positivos e negativos. E agora a gente faz uma divisão. Então a gente tem a primeira divisão do patrimônio. Ele é dividido em bens e direitos, que são elementos positivos, e em obrigações, que são elementos negativos. Agora, o próximo passo que nós temos que dar é montar uma nova representação gráfica. E essa representação gráfica ela vai ser chamada de representação gráfica contábil, porque agora a gente não está mais naquela regra de conceito geral. O conceito geral a gente já superou e agora a gente vai para uma representação gráfica do patrimônio. E essa representação gráfica a gente começará fazendo o seguinte. Primeiro a gente vai desprezar a figura do conjunto. Agora a gente não tem mais o conjunto. Então eu tenho dois grandes grupos. Eu vou mostrar os dois grandes grupos, elementos positivos e elementos negativos. Do lado dos elementos positivos, eu vou elencar os meus bens e direitos. Do lado dos elementos negativos, eu vou elencar as minhas obrigações e vou separá-las. Então vejam só, agora a gente tem separado os bens e direitos das obrigações. E essa representação gráfica não mudou o conceito, continua sendo patrimônio. Então eu coloco o nome lá em cima, patrimônio. Patrimônio é o conjunto de bens e direitos e obrigações. Ou patrimônio também pode ser agora. Patrimônio é o conjunto dos elementos positivos, bens e direitos, e dos elementos negativos, obrigações de uma pessoa física ou de uma pessoa jurídica. Qual o destaque aqui? Que essa representação contábil vai demonstrar, vai lembrar para a gente uma letra T. Por quê? Porque essa letra T, onde eu tenho o título do patrimônio e os dois elementos positivos de um lado e o elemento negativo do outro, separam os grandes grupos positivo e negativo.
E sempre os bens e direitos vão ficar à esquerda de quem está lendo o patrimônio. E as obrigações ou elementos negativos vão ficar à direita. Ficou claro para vocês? Essa representação é muito importante porque ela é a base da contabilidade. Todos os elementos que nós vamos daqui para frente começar a entender, classificar e utilizar vão ser divididos em elementos positivos e elementos negativos. Vão receber outras nomenclaturas a partir do momento que a gente vai aprofundando os nossos conhecimentos, mas eles serão considerados elementos positivos e elementos negativos. Se a gente conseguir entender essa classificação, a gente não vai ter muita dificuldade. Então é muito importante que vocês tirem as dúvidas que vocês porventura tenham. Pode mandar os e-mails para mim, para que eu possa esclarecer, para que a gente tenha esse conceito muito bem consolidado conosco. Para a gente consolidar, a gente já vai começar fazendo uma pequena atividade. Então eu vou passar aí para vocês uma atividade da seguinte forma. Vamos praticar um pouquinho. Eu coloquei alguns itens aqui embaixo e estou pedindo para que vocês classifiquem esses itens em elementos positivos e negativos. Após, classifiquem em bens, direitos e obrigações. E elabore uma representação gráfica do patrimônio. Então essa nossa atividade de prática, ela vai ser composta por 3 atividades distintas. A primeira, fazer a classificação em bens e direitos. A primeira, fazer a classificação em elementos positivos e negativos. A segunda, dentro desses elementos positivos, dizer qual tipo de elemento que nós temos. E depois fazer a representação gráfica. Para que não tenha dúvida, eu vou fazer os 3 primeiros com vocês. Então, o primeiro, imposto a pagar. Para mim, no meu patrimônio, ele é um elemento negativo. Afinal de contas, eu vou ter que pagar alguma coisa. Então, ele é classificado também como obrigação. Os valores a receber de clientes. Opa, se eu tenho a receber, para mim ele é um elemento positivo e representa um direito. E o dinheiro que eu tenho no meu bolso? Ele é um elemento positivo. Mas qual dos dois é? Bem ou direito? Se vocês lembram da classificação dos bens, que são todas as coisas capazes de satisfazer as nossas necessidades, também vão lembrar que existia uma classificação de acordo com a sua utilidade. O bem pode ser classificado em bem de uso, troca ou consumo. Certo? Então, o dinheiro, a gente falou lá que ele era um bem de troca, então ele é um bem. A gente já classificou 3 elementos aqui, vocês vão classificar o restante. E depois, então a gente já fez o primeiro, classificou em elemento positivo e negativo. Já classificou bem, direito e obrigação. E agora tem que elaborar a representação gráfica contábil. Então nós vamos fazer a representação gráfica na terceira atividade. Como que é fazer a representação gráfica? Primeiro, eu vou pegar o patrimônio, vou colocar lá os bens, direitos e obrigações, os bens e direitos do lado dos elementos positivos, as obrigações do lado dos elementos negativos. E vou transferir o que eu classifiquei lá para cá. Então, como que eu faço essa transferência? É só lembrar, o primeiro elemento que eu classifiquei foram os impostos a pagar. Então, eu vou trazer o imposto a pagar e vou colocar logo abaixo das obrigações. O segundo elemento que eu classifiquei foram valores a receber de clientes, que eram direito. Eu vou colocar logo abaixo dos valores dos direitos. E o terceiro elemento que eu classifiquei foi o dinheiro no bolso, que era um bem. Então eu vou colocar logo abaixo dos bens. Então, gente, cada um dos outros elementos que vocês vão classificar, vocês vão trazer para cá e vão formar esta representação gráfica contábil do patrimônio, certo? Então, essa é a atividade que vocês têm para praticar. Com isso, a gente encerra a nossa videoaula de hoje. Lembrando que essa atividade eu vou passar a correção para vocês no e-mail de vocês, para que vocês confiram. E também lembrando que qualquer dúvida que vocês tenham na resolução dessa atividade, vocês podem passar um e-mail para mim. Nós já estamos programando alguns momentos de encontro virtual com vocês, em atividades reais. Então a gente vai fazer videoconferências. Mas como ainda não tem, vamos utilizando o e-mail.
Tá ok? No mais, eu queria desejar para vocês que tenham uma ótima semana, que possam avançar no estudo de vocês e queria pedir para que vocês se cuidem. Um grande abraço e até mais.